E a sua bondade dura para todo sempre. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Paz do Senhor Jesus seja com todos, amém? Shalom. Shalom. Glória a Deus. Está tudo bem por aí? Está tudo em paz? Se não tá, vai Está estar. tudo no lugar? Nada quebrado? Nada faltando? Aleluia. Amém? Glória a Deus por isso. Boa noite a você que está aqui presencialmente essa noite no MAP, para juntos nós adorarmos ao Senhor. Boa noite você que está nos assistindo também pelo nosso canal do YouTube. A paz do Senhor Jesus venha invadir a sua casa, o seu trabalho, aonde quer que você esteja agora aí. Talvez você esteja num quarto de hospital, que a paz de Deus que excede todo entendimento domine a sua mente, o seu coração, nesse momento, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos já pegar a nossa Bíblia para recebermos do Senhor aquilo que o Senhor tem para nos dar nessa noite, né? Nós estamos aqui para dar o nosso culto racional ao Senhor. Nós estamos aqui dedicando tempo, porque o culto racional significa isso. Significa nós dedicarmos tempo ao Senhor. Amém? Diga comigo, culto racional é dedicar o meu tempo ao Senhor. Amém? Você está aqui nessa noite para dedicar o seu tempo ao Senhor. Então eu quero te pedir agora, nós já louvamos, né? Você já aí preparou o coração para receber o alimento espiritual, para receber a palavra. Mas eu quero te pedir agora, para você deixar os seus problemas lá fora. Amém? As suas preocupações, as suas ansiedades, você que está nos acompanhando pelo YouTube também, deixa a sua preocupação de lado agora. Dá uma pausa e coloca o teu cérebro em modo céu. A gente coloca o celular em modo avião, quando a gente não quer ser incomodado, não é verdade? Você está ali assistindo aquela série, aí você não quer que ninguém te incomode, você coloca em modo avião, né? Ou no não perturbe, em alguns aparelhos, né? Não perturbar. Coloca o teu cérebro agora, tua mente no modo céu. Tá bom? Como que é o modo céu, pastor? É assim, ó, levanta a sua mão pro alto, vou te ensinar como que é o modo céu. O modo céu é assim, ó. Diga assim comigo, Pai querido, nesse momento, eu sujeito a Ti, a minha mente e o meu coração. Eu entrego os meus pensamentos e os meus sentimentos ao Senhor. E te peço, leva cativo ao Teu trono o meu entendimento, para que eu receba o alimento que eu preciso nesta noite. Repreenda toda distração na minha mente, no meu coração, em nome de Jesus. Amém. Pronto. Você ativou o modo céu. Amém? Então você não vai abrir o celular mais, a menos que o seu celular seja a sua Bíblia esteja no seu celular. No caso dos irmãos aqui, tá no celular, a Bíblia, então tudo bem, mas bota no modo avião. O celular no modo avião e a mente no modo céu. Entenderam, né? Como é que funciona? É assim. Não dê liberdade para nenhuma distração agora. Amém? Porque o apóstolo Paulo fala que existem muitas pessoas doentes dentro da igreja. Existem muitas pessoas que dormem dentro da igreja. E eu não estou falando literalmente, não. Eu estou falando espiritualmente. As pessoas dormem, por quê? Porque elas se deixam a mente delas distrair. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando você vem à casa do Senhor, ou quando você lá na tua casa dispõe o teu coração a fazer o teu devocional, abrir a tua Bíblia e ler, acontece tudo. É ou não é? Não é verdade? Tudo acontece. Dá coceira no pé, dá comichão, tudo acontece. Deu fome, deixa eu lá pegar uma coisinha para comer enquanto eu faço meu devocional. Aí você vai na cozinha e acontece 300 coisas, né? No meio do caminho, já tirou o teu foco, já tirou a tua atenção. Sabe o que é isso? É um mundo espiritual lutando, é o inimigo das nossas almas, lutando para que você não tenha intimidade com Deus. Lutando para que você não conheça a verdade. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Talvez a libertação que você está precisando, o milagre que você está precisando, está no conhecimento que você ainda não adquiriu de Deus para a sua vida. Amém? Diga assim comigo, a libertação que eu preciso está no conhecimento de Deus que eu ainda não tenho. Então presta atenção. Não deixa mais o inimigo te roubar. Porque o inimigo ele manda ceifadores.
Amém? Para ceifar, para tirar a tua atenção. O inimigo, ele manda ali, ó, demônios que vão jogando sementinha aí na tua mente. Ih, não pagou aquele boleto, hein? Ih, tá atrasado não sei o quê. Ih, olha isso aqui. No meio da... O que tem a ver? Eu tô aqui sentado na igreja, ouvindo a palavra. O que tem a ver isso vir na minha mente agora? Isso acontece com você? Sim ou não? Acontece com todo... Até comigo acontece, gente. Acontece, não tem jeito. E o que a gente tem que fazer? Ó, ativei o modo céu, não quero saber de nada agora. Em nome de Jesus, rejeita toda distração na tua mente, no teu coração. Amém? Abre comigo lá em Mateus capítulo 26. O tema da nossa mensagem essa noite é o quão quebrantado você é. Isso é uma pergunta. O quão quebrantado você é? Lá em Salmo 51, verso 17, diz assim, eu vou até ler para vocês, não precisa abrir não, tá? Abre lá em Mateus 26. Pode abrir em Mateus 26. Eu vou ler para você o que diz no Salmo 51, verso 17. Diz assim, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. Sacrifício para Deus é um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás. Amém? Alguém aqui quer ser desprezado por Deus? Não. Então, pré-requisito para que você tenha a atenção de Deus, para que você possa chamar a atenção de Deus, é ter um coração quebrantado, é ser uma pessoa quebrantada. Amém? Vamos ler aqui. Mateus 26, verso 52 diz assim. Aliás, vamos ler a partir do verso 47, só para vocês entenderem o contexto, onde Jesus ele é preso. Então, Mateus 26, a partir do 47, diz assim. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e porretes, vinda da parte dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciãos do povo. E o traidor tinha-lhes dado um sinal dizendo, o que eu beijar é esse, prenda-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse, eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse, amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Verso 51. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus lhe disse, mete no seu lugar a sua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Amém, queridos? Glória a Deus. Feche seus olhos, estenda suas mãos aqui para frente para orar pela minha vida, para que eu possa ser um instrumento de Deus para a tua vida nessa noite. Amém? Assim como o Senhor me trouxe essa revelação, assim como o Senhor me trouxe essa palavra, que eu possa compartilhá-la com você nessa noite da maneira que você precisa ouvir, porque existe uma necessidade no teu coração. E o Senhor sonda os corações, Ele sabe do que você precisa, amém? Então vai orando pela minha vida aí, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui cultuando a Ti nessa noite. Nós estamos Te adorando, Te glorificando. O Senhor conhece a vida de cada pessoa que está aqui. O Senhor conhece as necessidades, o Senhor conhece, ó Deus, todos os problemas, mas nós viemos aqui para Te adorar, viemos aqui para cultuar ao Senhor e para ouvir a Tua voz. E essa palavra, Deus, está fresca no meu coração, porque é algo que o Senhor tem ministrado a minha vida desde a manhã de hoje. E como tem sido impactante para mim, Senhor, receber de Ti esta palavra. Então que o Senhor venha me usar, que o Senhor venha quebrar toda barreira, todo impedimento, que o Senhor venha usar as palavras certas nos meus lábios, Senhor, para que esta pessoa possa ser transformada, possa ser curada, possa ser liberta, para que a casa desta família seja liberta, para que a família desta pessoa, Senhor, seja salva, que a Tua bênção seja sobre a vida desses Teus filhos que vieram aqui Te ouvir nessa noite. Fala conosco, Senhor, quebra toda barreira, todo impedimento, toda
toda distração e vem com o teu poder e com a tua graça em nosso meio. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode sentar no seu lugar. Quer aplaudir? Pode aplaudir a Jesus. Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém? Glória a Deus por isso. Como eu falei, o tema da nossa mensagem é o quão quebrantado você é. É uma pergunta, né? E o que é ser uma pessoa quebrantada? O que significa o quebrantamento? Presta atenção nisso. Quebrantamento é rompimento da nossa vontade pessoal e total rendição à vontade de Deus. Amém? Então eu vou dizer mais uma vez o que é quebrantamento. O que é quebrantamento, pastora? Quebrantamento é rompimento da nossa vontade pessoal e total rendição à vontade de Deus. Então uma pessoa quebrantada é uma pessoa que se rende à vontade de alguém que é superior a ela. Amém? Uma pessoa que é quebrantada é uma pessoa que tem a sua opinião própria. É uma pessoa que tem a sua vontade própria, porém, ela sabe deixar isso de lado para poder atender ao desejo e à expectativa de alguém que é maior do que ela. E eu quero te dizer nessa noite que aquele que te trouxe aqui hoje é o mesmo que te formou no ventre da sua mãe. E ele tem expectativa sobre a sua vida. Amém? Aponta para o irmão do teu lado e diz assim: Deus espera algo de você. Deus tem uma expectativa sobre a sua vida. E a gente vai vivendo a nossa vida de acordo com a nossa própria vontade, até que a gente entende de onde nós viemos e para onde nós vamos e por que viemos, né? Eu falo isso sempre aqui. Por que nós viemos? Porque Deus tem um propósito para a sua vida. Talvez você já tenha se perguntado ao longo da sua vida, ao longo da sua caminhada: por que eu estou aqui, Deus? É tanto sofrimento. Deus, é tanta luta. Deus, é tanto não que eu recebo na minha vida. Eu busco, mas são tantos nãos, tanto sofrimento. Eu passei, pastora, se eu sentar para te contar tudo que eu já passei na minha vida. E por muitas vezes eu me perguntei por que eu estou aqui. Eu quero te dizer nessa noite que você está aqui para cumprir propósito. Amém? E você tem que cumprir o propósito daquele que te chamou. Só que para cumprir propósito, nós precisamos, é imprescindível que nós sejamos pessoas quebrantadas. Pessoas rendidas totalmente à vontade de Deus. Amém, queridos? Pessoas comprometidas ali em atender à vontade de Deus. Mas pastor, o que tem a ver tudo o que você está falando com relação a isso que nós lemos aí na palavra? Porque nós estamos vendo aqui, nós analisamos aqui a partir do verso 52, nós vimos que Jesus ele está repreendendo um discípulo seu. Alguém arrisca dizer quem era esse discípulo? Quem era? Tinha que ser o Pedro. Tem algum Pedro aí? Tinha que ser o Pedro, né? Tinha que ser o Pedro. Vamos ler mais uma vez o verso, só que agora, como vocês já entenderam o contexto, vamos ler o verso 52, que diz assim, ó. Abre aí tua Bíblia de novo. Mateus 26, verso 52 diz assim: Então Jesus lhe disse: Mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que Ele não me mandaria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, porventura, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então nós estamos vendo mais uma vez Jesus repreendendo a Pedro. Por quê? Porque Jesus está operando milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Jesus está sendo Deus na terra. Jesus está trazendo paz aos corações. Jesus está trazendo palavra de salvação. Jesus está trazendo o evangelho, que é as boas novas para o povo. E Jesus tinha uma multidão que o seguia. E ele tinha 12 pessoas que eram mais chegadas a ele. Jesus tinha 12 pessoas que eram os próximos dele, né? Que eram ali os seus discípulos. Muitas pessoas seguiam Jesus. Se engana se você pensa que só 12 seguiram a Jesus. Não, os 12 eram os mais chegados. Jesus ele tinha praticamente uma igreja, né? Que acompanhava, uma igreja itinerante. Onde Jesus ia, o povo ia atrás de Jesus. Aqueles que eram curados passaram a seguir Jesus. Muitas mulheres que não estão contadas ali entre os discípulos, né?
elas eram curadas, elas eram libertas e elas passavam a seguir Jesus e sustentar o ministério de Jesus. Então, Jesus tinha muitos seguidores. E Jesus, para os 12, ele revelava os seus mistérios. Aquilo que ele não conseguia pregar num sermão da montanha, né? Aquilo que ele não conseguia pregar para as pessoas, ele revelava para os seus íntimos. Ele revelava para os seus discípulos. E eu quero que você abra comigo em Mateus capítulo 16. Deixa aberto aí. Mateus capítulo 16. A gente já vai ler Mateus. Esse texto, esse episódio aqui em que Jesus está repreendendo, né, a Pedro. Porque Pedro, naquele momento ali, o Judas, ele foi o traidor de Jesus, né? Ele foi lá, ele se vendeu. Ele se vendeu para trair a Jesus. E aí os guardas foram lá, prenderam a Jesus. E Pedro, que cuidava de Jesus, Pedro, que era um discípulo que estava ali, amava Jesus e que disse, não, eu vou contigo até o fim. Pedro que garantiu, né, tantas coisas para Jesus. Pedro que disse tantas coisas para Jesus. Naquele momento ali ele pegou a espada e arrancou a orelha de um dos soldados. E aí Jesus disse para ele assim, olha, quem vive pela espada, morre pela espada. Você acha que eu não poderia pedir ao meu pai e ele me mandaria uma legião de anjos aqui? Jesus está repreendendo a Pedro. E o que a gente consegue aprender nesse episódio aqui? Nós conseguimos entender duas coisas. Nós tiramos duas lições desse episódio aqui. A primeira coisa que esse texto nos mostra é da dificuldade do ser humano de entender, absorver, aceitar e acatar a vontade de Deus. Esse texto, Jesus repreendendo Pedro, porque ele tinha acabado de cortar a orelha de um servo lá do sumo sacerdote, um soldado. Ele nos mostra, a primeira coisa é isso. A dificuldade que nós temos. Eu comecei falando sobre quebrantamento, e quebrantamento é nós nos sujeitarmos, abrirmos mão da nossa própria vontade e nos rendermos à vontade de Deus. Isso é quebrantamento. Mas como é difícil para o ser humano se render à vontade de Deus. Mas nós não estamos falando apenas de se render, nós estamos falando de entender. Quando você entende a palavra de Deus, quando você entende a vontade de Deus, você quer algo para a tua vida. E aí Deus, muito amoroso, Pai de amor que Ele é, quem é filho de Deus aí? Então você tem um pai que é um pai de amor. E Ele fala com você. Ele é cuidadoso, Ele fala com você, Ele te avisa. Ele levanta um profeta, né? Ele usa uma mensagem do pastor. Ele usa até um louvor no rádio, lá no teu aplicativo de streaming, né? Ele usa um louvor que alguém manda, né? Lá no grupo da família, no grupo da igreja, no grupo da rede. Ele sempre vai usar alguém para falar com você, para te dar um direcionamento. Deus sempre usa alguém para mostrar a vontade dele para a nossa vida. Então quando nós estamos no engano, a gente não sabe qual é a vontade de Deus, Deus vem e revela, nós entendemos, então não era isso, é aquilo que Deus quer. Nós entendemos que a nossa vontade não é a vontade de Deus, mas não é só entender, presta bastante atenção nisso, não é só entender, porque o quebrantamento não é uma rendição total, simplesmente isso, porque eu não posso me render sem entendimento. Eu tenho que me render porque eu estou me convertendo à vontade daquele que é superior a mim. Não é só você obedecer, sabe por quê, meu querido? Deixa eu te falar uma coisa. Porque Jesus disse que Ele nos chamou para sermos seus amigos e não para sermos servos. O servo não sabe o que faz o seu Senhor, ele só obedece ordem, mas nós não. O Senhor te chamou para ser amigo e Ele quer revelar para você o que Ele tem para a sua vida. Não é só para você sair seguindo ordem sem saber o porquê. Deus não quer isso de você, entenda. Deus não quer que você o obedeça simplesmente por obedecer. Simplesmente para você não ir para o inferno, simplesmente para você não. Deus quer que você tenha medo de pecar.
Deus quer que você tenha temor dele. Que você tenha respeito, e temor não é medo. Diga comigo, temor não é medo. Temor é respeito. Temor é zelo. Temor é cuidado. Sabe como quando você está iniciando uma amizade com alguém e você começa a conhecer aquela pessoa, pode ser um relacionamento até afetivo, amoroso, mas vamos falar de amizade. E aí de repente você começa a conhecer as particularidades daquela pessoa e você percebe que ela não gosta de algumas coisas. Ela não gosta de alguns tipos de comportamentos, ela não gosta de ir a determinados lugares. Então, porque você gosta daquela pessoa e porque você quer conquistar a amizade daquela pessoa, o que você faz? Você se submete. E você até muda a sua rotina. E você até muda os seus costumes também, porque aquela pessoa é importante para você. E é exatamente isso que o Senhor quer de nós. Então entenda que o quebrantamento não é você obedecer cegamente. O quebrantamento é você entender. Pronto, conheci a vontade de Deus, agora eu sei. Mas não é só entender. É você absorver. É você internalizar isso no seu coração. E você começar a ponderar sobre aquilo. E você começar ali a trazer aquilo para você. Você internalizar aquela vontade no seu coração. Essa é a segunda coisa. A terceira é você aceitar. Senhor, eu aceito. E aceitar não tem a ver com você fazer alguma coisa para que aquilo aconteça. Aceitar tem a ver com você se sujeitar e sentar e esperar. Gente. Eu estou vendo vários memes aqui da Nazaré Tedesco fazendo os cálculos. É para colocar a gente para pensar mesmo. Então eu vou repetir para vocês entenderem melhor. Primeiro nós temos que conhecer e entender, absorver, internalizar, trazer para o nosso coração, aceitar, que é ficar na dependência de Deus para que aquilo aconteça. E por último, acatar. Você sabe o que significa acatar? O sentido de acatar é você obedecer. É quando Deus te colocar naquela situação que a princípio você não concordava, que a princípio você não pensava naquilo, mas você entendeu que é a vontade de Deus, então você absorveu, você aceitou, você internalizou, né? E agora você vai acatar, que é o quê? Não fazer nada contrário para que aquilo deixe de acontecer. E é exatamente o que Pedro está fazendo. Pedro, ele começou a seguir a Jesus. E aí, vamos ler lá Mateus 16, vamos olhar comigo? Mateus 16, capítulo 16, verso 21. Esse diálogo aqui, depois eu recomendo que você leia na sua casa o capítulo todo. A partir do verso 21 vai começar um diálogo entre Jesus e Pedro, mas antes desse diálogo, deixa eu só te inteirar da situação. Deixa eu só te dizer qual era o pano de fundo dessa conversa aqui. O pano de fundo dessa conversa era o seguinte: Jesus, reunido ali com seus discípulos, ele pergunta assim: vem cá, o pessoal aí, as pessoas falam que eu sou quem? E aí uns dizem, aí uns discípulos lá, né, começam a responder, o Senhor é... Eles falam que o Senhor é um profeta, como Elias, João Batista, e vai falando os profetas aí, né? E foram falando, o Senhor é Jeremias, é João Batista, é Elias. Aí Jesus, tudo bem. E vocês? Vocês que me acompanham diariamente há 3 anos e meio. Vocês que estão comigo todos os dias. Vocês que eu escolhi. Quem vocês acham que eu sou? Jesus queria saber, vocês pensam a mesma coisa? Quem vocês acham que eu sou? E aí o Pedro diz assim, não, tu és o Cristo. Pedro se levanta e fala, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E aí Jesus diz para ele assim, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus te revelou. Você recebeu uma revelação de Deus. Então agora, porque você sabe quem eu sou, você
vai receber as chaves do reino de Deus. Pedro estava preparado para ter as chaves do reino de Deus na mão dele? Absolutamente não, porque na primeira chance que ele teve, ele arrancou a orelha de um. Ele não estava. Mas havia nele algo que Deus queria. Deus queria fundar, Jesus queria fundar a sua igreja em Pedro. Então o diálogo foi maravilhoso. Pedro recebeu uma autoridade que nenhum outro discípulo recebeu. Jesus disse assim para ele: olha, Pedro, o que você ligar na terra vai ser ligado nos céus. O que você desligar na terra vai ser desligado nos céus. Esse poder eu te dou, essa autoridade eu te dou. Então Pedro recebeu a maior autoridade que um discípulo poderia ter recebido. Mas, porém, todavia, verso 21. Desde então, depois desse diálogo que terminou entre Pedro e Jesus, começa esse aqui. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir para Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então a conversa estava indo muito bem, estava tudo ótimo, estava uma maravilha. Jesus estava ali dando autoridade para Pedro, né? Jesus estava feliz, os discípulos estavam felizes, estava tudo ótimo. De repente Jesus começa com um papo pesado. De repente Jesus começa com um papo, ó. Jesus diz: olha, deixa eu explicar para vocês. Já que vocês entenderam que eu sou o Messias, que eu sou Cristo, deixa eu só explicar uma coisa para vocês agora. Vai ser assim: eu vou para Jerusalém, nós vamos para Jerusalém. Lá eu vou padecer, lá eu vou ser entregue pelos principais. Lá eu vou para o Sinédrio. Lá eu vou ser julgado e condenado à morte e vou morrer. Vou ser crucificado. Mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Todo mundo ficou assim, ó. Hã? Quer dizer então que a gente está acompanhando Jesus, largamos tudo. Porque todo mundo largou tudo. Mateus era cobrador de impostos. Pedro, André eram pescadores e cada um tinha os seus afazeres. E eles largaram tudo para seguir a Jesus. Então peraí, mas o senhor não é o Messias? Tudo bem, a gente está gostando de ver essa coisa do senhor curar, libertar, ressuscitar morto. Isso era algo sem precedente na história. Jesus operava muitas coisas, era impossível ele não ser o Filho de Deus. Ele realmente é o Filho de Deus. Mas espera aí, a gente está aqui, Jesus, esperando o Senhor nos libertar aí do Império Romano. A gente está aqui esperando e agora o Senhor está falando que vão te matar? Esse império que a gente está esperando que o Senhor nos liberte, vai lá, vai te matar. Ressuscitar no terceiro dia, como assim? 3 dias depois? Mas e aí? Depois já vai estar tudo perdido, morreu. Olha o pensamento das pessoas. Verso 22. E Pedro, tomando-o à parte, Pedro chamou Jesus de canto e disse assim, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum vai te acontecer isso. Ó, Jesus, ó, eu, Pedro, estou aqui, não vou deixar ninguém chegar perto do Senhor. E não deixava mesmo. Ninguém chegava. O engraçadinho que tentou chegar, o que aconteceu com ele? Com o Senhor, ele: Jesus, tem misericórdia de ti. O que foi? Está depressivo? O que está acontecendo? Não fala isso, não pensa isso mal do Senhor, não. Não pensa isso de ti, não, Jesus. Olha, a gente está aqui. A gente está aqui do teu lado, nada disso vai te acontecer. Verso 23, e ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, o quê? Mas Pedro não recebeu a maior autoridade que um discípulo poderia ter recebido? Há uns 5 ou 6 versículos atrás? Há 5, 6 versículos atrás, Pedro recebeu uma maior autoridade que um discípulo poderia ter recebido. E agora, Pedro está sendo chamado de quê? Pode falar aí, gente, tem medo não. Pedro está sendo comparado a Satanás. Pedro está sendo chamado de Satanás. Jesus diz: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Em outras traduções está escrito que me serve de pedra de tropeço.
Por quê? Por quê? Vamos lá, por quê? Não compreendes as coisas que são, mas as coisas que são dos homens. Pedro, você não entende as coisas de Deus, você não entende os pensamentos de Deus, você não entende a vontade de Deus. E se a gente voltar lá para Mateus 26, é exatamente isso que está acontecendo. Pedro, ele não aceitava, ele continuava não aceitando a vontade de Deus. Ele caminhava com Jesus. Certa feita, ele foi comissionado para operar os mesmos milagres que Jesus operava. Ele recebeu ali provisoriamente uma autoridade para curar, para libertar. Pedro foi usado por Deus, mas ele não conseguia aceitar que Jesus precisava ir para a cruz e morrer por nós, e ressuscitar ao terceiro dia. E muitas vezes nós somos pedra de tropeço para nós mesmos. Por quê? Porque nós não queremos aceitar o sofrimento. Se você é daqueles que veio para Jesus porque prometeram para você, venha para Jesus e pare de sofrer, eu quero te dizer que você foi enganado. Porque enquanto houver sol e lua, enquanto houver ser humano nessa terra, vai haver luta, vai haver dificuldade. Isso para aquele que serve e para aquele que não serve. O que vai acontecer é que o Senhor vai deixar claro a diferença na vida daquele que serve e na vida daquele que não serve. Só que infelizmente, dentro da igreja tem muitos que não servem. Mas dentro da igreja, Eliane. Dentro da igreja. Por quê? Porque está igual os discípulos estavam. Muitos se decepcionaram com Jesus. Mais à frente a gente vai ver isso. Muitos deixaram de seguir Jesus. Por quê? Porque eles esperavam que Jesus fosse, sim, libertá-los do Império Romano. Eles estavam preocupados com aquilo que é aqui, ó, aparente, terreno. Estava preocupado com hoje. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu falar algo importante de Deus para você. Deus também se preocupa com o teu hoje. Deus se preocupa que se você está desempregado, se você não tem dinheiro, se você está doente, se você está passando algum problema, alguma dificuldade, alguma enfermidade no seu corpo, Deus se preocupa, mas não é isso que vai dizer se você é salvo ou não. O que vai fazer de você uma pessoa salva é você ter um tete a tete com Jesus, é você olhar para Jesus, Jesus olhar para você, Ele te revelar a vontade dEle para a sua vida e você entender, aceitar, internalizar e acatar a vontade dEle. Essa é a grande diferença. E Jesus, ele tinha uma grande dificuldade. Pastor Fabiano, se era difícil para Jesus naquele tempo, eu fico pensando, Jesus, eu reclamo demais. Eu reclamo muito, porque se Jesus, vamos lá, quem era Jesus? O Filho de Deus. E ele estava ali pregando, as pessoas não conheciam Jesus de ouvir falar. Conheciam de andar com Jesus, de ver o que Jesus fazia. E Jesus estava ali avisando, olha gente, eu vou para... Sabe como... Não, isso não, Deus não quer isso, Deus quer isso. É isso que Deus quer. Lembra que eu te falei no início? Que a libertação que você ainda precisa está no conhecimento que você ainda não tem. Conhecereis e a verdade vos libertará. Levante a sua mão para o alto e diga: Jesus, eu preciso conhecer a verdade do Senhor para minha vida. Não aceitar a vontade de Deus é um problema crônico que atravessa gerações. Não tem jeito não, pastor Fabiano. Às vezes a gente explica para o abençoado. A pessoa vem pedir oração, vem pedir conselho, a gente aconselha, a gente ensina, a gente ministra, a gente mostra até na palavra, a gente prova por A mais B, né, pastor, o que a gente está falando. A gente prova para a pessoa, na Bíblia. Aí a pessoa, tá, legal. Tá bom, pastor, pode deixar. Aí a pessoa vai,
segue um pouquinho, aí Deus responde, porque a palavra de Deus é assim. A interação do homem com Deus traz resposta muito rápida. Às vezes a pessoa quer dar uma oferta alta, quer comprar a bênção, né? Porque dar uma oferta alta, meu querido, basta você ter o dinheiro. Não é não? Mas sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração contrito, entregue, totalmente rendido a obedecer à vontade de Deus. E a obediência, ela gera resposta assim, pum, é instantâneo. Você não precisa ficar orando muito tempo, não. Basta você obedecer. Você ora, você entrega na mão de Deus, você pede a bênção de Deus, mas você só obedece para você ver só o que vai te acontecer. Fala para o irmão do teu lado, obedece só para você ver o que Deus vai fazer na tua vida. Obedece só para tu ver. É aí que você vai ver. É aí que você vai ver. Abre comigo lá em 1 Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 18. Acharam? Diz assim, porque a palavra da cruz. O que Jesus estava pregando para os discípulos? Qual era a palavra que Jesus pregava para os discípulos? Era a palavra da cruz. Jesus estava dizendo, eu sou filho de Deus, mas eu vou me entregar na cruz. Esse corpo aqui que vocês estão vendo, vai ser entregue lá na cruz. O meu sangue vai ser totalmente derramado, até não ter mais sangue nenhum e só ter água. E até a água vai sair. Eu vou ser moído, eu vou ser quebrantado, eu vou ser maltratado. Era essa palavra aqui, que Paulo está dizendo à igreja de Coríntios. Era essa palavra que Jesus pregava. A palavra da cruz. E o que o apóstolo Paulo está dizendo? A palavra da cruz é loucura para os que perecem. Quando nós não acatamos a vontade de Deus como absoluta, nós perecemos. Quando nós não acatamos a vontade de Deus. Ah, pastora, mas Deus vai me deixar passar por sofrimento? Você é o unigênito filho de Deus? Não é, né? E ele teve que passar. Mas por que, pastora, que Jesus teve que passar? Jesus teve que passar para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje. Falando dessa verdade, falando dessa palavra. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós, para mim e para você, bate no peito aí, fala para mim. Para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, meu querido e minha querida, se Jesus te mandar para a cruz, vai sorrindo, vai com alegria. Se Jesus te mandar para uma situação de sofrimento, de humilhação, se Jesus permitir que você seja humilhado, se Jesus permitir que você enfrente uma doença, uma enfermidade, meu querido, glorifique a Deus, porque isso é poder de Deus para aqueles que são salvos. Eu não sei se você está enfrentando alguma situação desafiadora na sua vida. Eu falei para o pastor, a gente não vai mais falar de problema. Nós vamos falar de desafios agora. Vamos mudar o vocabulário. O Davi está um problema. Não. Davi está um desafio. Está naquela fase de adolescência da primeira infância, né? Aquela vontade que dá na gente, né? E a gente não faz porque a gente é cheio do Espírito. Amém? Não pode fazer não, hein? Fala para o irmão aí, pode não, hein? Tem que ser cheio do Espírito. Porque eu falo para ele todo dia de manhã, Davi, você tem que ser sal e luz. Amém?
E o que é sal e luz? Você obedece a prover. Uma criança de 3 anos de idade, como é que eu vou explicar para ela o que é ser sal e luz? Então eu já vou intencional, ó. Seja sal e luz. O que é sal e luz? Você vai obedecer a professora e ser gentil com os amigos. Então acabou. O ciclo da violência na escola, sal e luz. O que a mamãe te fala todo dia? Sal e luz, mamãe. Então tá bom. Você está sendo gentil com seus amiguinhos? Tô, mamãe. Acabaram-se os bilhetes. De uma semana, é sério. De uma semana para cá não tem mais bilhete. Olha que maravilha. Oh, queridos, como é importante nós entendermos. Como é importante nós entendermos que nós temos um propósito na nossa vida. E enquanto você não estiver alinhado dentro desse propósito, você não vai ser feliz. Hoje eu estou aqui feliz, glorificando a Deus, com a minha família no altar, na presença de Deus, eu, meu marido, meu filho. Eu não vou te contar quais foram as jaulas que o Senhor me colocou. Quais foram as covas de leão que eu tive que entrar. Mas eu tive que entrar em muitas. Eu tive que entrar em muitas covas de leões. Fornalha então, ixi. Eu já entrei na fornalha 7 vezes mais aquecida. E se eu tivesse que voltar a 20, eu tenho de crente 27 anos. Se eu pudesse voltar 27 anos atrás, eu iria de novo para todas as fornalhas. Eu iria de novo para todas as covas. Eu iria de novo para todos os desertos, porque hoje eu sei aonde cada um me trouxe. Não fuja do teu sofrimento. Eu estou aqui para te falar nessa noite, para você não fugir do teu sofrimento. Eu estou aqui nessa noite para te falar, para você dormir abraçado com ele? Não. Mas eu estou aqui nessa noite para te falar, para você acatar a vontade de Deus na sua vida. Pastora, mas é loucura. É verdade, Paulo já disse isso. Paulo disse isso, é loucura. A gente não consegue entender e a gente erra, porque nós temos uma mente carnal. Quantas vezes eu não tenho me pegado também com uma mente carnal? Preocupada com as coisas aqui, ó. Preocupada com aqui. Semana passada eu peguei minha espada, eu falei, eu vou lá na Light, lascar com a orelha do funcionário da Light. Amados, a bicha aqui é braba. Segundo o pastor, eu estou domesticada pelo Espírito Santo. Espírito Santo que eu estou muito melhor. Mas a Light essa semana aí, eles me ligaram. Eles me mandaram um e-mail, aliás. Aí eu telefonei para eles. Não concordando com o e-mail que eles me mandaram, porque era absurda a resposta deles. Então eu liguei. Então eu falei assim, minha amada, eu sei que você está aí fazendo o seu trabalho, mas eu estou aqui com a minha necessidade. A funcionária assim, tá, ok, olha, isso, tá bom para a senhora? Então você pode me falar de novo o número? Tá. Aí eu, mas moça, eu não estou conseguindo. Olha, senhora, a gente está com muito atendimento aqui. Você acredita, Luana, que ela me respondeu assim? Senhora, a senhora está tomando demais meu tempo. Ela me disse essas palavras. Aí eu falei, então, amada, deixa eu te falar uma coisa. Não, é porque a gente está com atendimento de emergência. Olha só, eu não liguei para o atendimento de emergência. Eu liguei para o atendimento da Light. Então, assim, vocês têm obrigação, a ligação está sendo gravada. Não? Gente, eu falei nesse tom aqui. Olha a evolução da pessoa. Nesse tom aqui. A ligação está sendo gravada. Morgana era o nome dela. Nunca mais me esqueço. A ligação está sendo gravada, Morgana? Vamos abençoar a Morgana em nome de Jesus. Vai ver. A ligação está sendo gravada, Morgana? Sim, senhora. Que bom, Morgana.
porque eu quero te dizer que você precisa me repetir o número do protocolo que eu não anotei. Ela repetiu, mas repete pausadamente, tá, Morgana? Pra gente não continuar nessa... Porque eu preciso te liberar logo. Você tá ocupada. Ô, amados, em outras palavras, eu já tinha pego o RG, o CPF dela. Já tinha ido pessoalmente lá atrás dela. Mas não, Deus já tratou. Tá tratando. E volta e meia me acontece... Eu já falei pra vocês semana passada que tinha tempo que não me acontecia, né? Aí aconteceu essa semana. Foi só eu falar, né? Mas isso é prova. Mas aí eu fui o quê, Rafael? Eu passei pela prova e fui o quê? Fui aprovada. Eu passei pela prova e fui aprovada. Eu estou contando isso aqui para vocês só para dar uma quebrada no gelo. Para vocês distraírem um pouco e para vocês entenderem que para mim foi isso. Mas e para você? O que é a vontade de Deus? Difícil de fazer. Qual é o sofrimento que Deus te pede? O que Deus está pedindo de você e você não está concordando? O que você não está achando? Não, isso é loucura. Não tem condição. Nosso problema está em aceitar que o servo de Deus também sofre. Mas a palavra de Deus também diz que todas as coisas, o quê? Cooperam para o bem daqueles que são... Não é só todas as coisas cooperam. Vocês não estão entendendo a palavra direito. Vocês não estão pegando aí a senha direito, não. Vocês estão pegando a senha pela metade. Deixa eu te falar, ó. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus aqui? Só que não para por aí. Não é só amar a Deus. E que são chamados segundo o seu propósito. Então o teu sofrimento vai cooperar, porque você tem propósito. Fala para o irmão que está do teu lado. Teu sofrimento vai cooperar, porque você tem propósito. Só que infelizmente, pastor Fabiano, tem muita gente que não aceita. Tem muito cristão que não aceita. Quando a gente fala assim, irmã, ora mais pelo teu marido. Não, pastora, já me traiu. A palavra de Deus me dá autoridade, me permite que eu me divorcie. Já estou, vai com Deus, me traiu, tchau. Próximo. E aí a gente vai sentar com a pessoa e vai dizer, amada, não é assim. É verdade, a palavra de Deus, ela te dá ali a brecha, né? Para que você se divorcie no caso de traição, sim. Mas a palavra de Deus também fala para você não casar de novo. Vai conseguir ficar sozinho o resto da vida? Não. Então fica com esse aí mesmo. Perdoa ele. Deixa Deus fazer obra na vida dele. Deixa Deus tratar ele. Deixa Deus curar esse homem. Seja a bênção de Deus na vida desse homem. Mas não, a pessoa é tribulação. Não, eu venho para a igreja, eu oro por ele, mas dentro de casa é um sargento megera. Só os antigos vão lembrar disso, né? Claro que não, eu sou uma bênção. O que adianta? Você é aconselhado pela palavra, você é ministrado pela palavra. Deus fala o que quer de você. Ah, não. Isso aí não dá para mim, não. E por conta disso, por não aceitar o sofrimento, muitos desistem da fé. Muitos desistem, muitos naufragam na fé, muitos passam a viver a sua própria vida. Voltando aqui para Jesus, qual era o resultado da crucificação de Cristo? A sua morte. E o que a sua morte geraria? Ressurreição. Alguém que tinha sido assassinado ali, porque era um assassinato. Alguém que havia sido assassinado na cruz, voltou? Ressuscitou? Não. Então Jesus, ele viveu algo sem precedentes. Jesus sofreu tudo o que sofreu para viver algo sem
precedentes, para viver o sobrenatural. O corpo de Jesus não tinha condições mais. O pulmão dele estava todo perfurado pelas costelas. Jesus não tinha mais sangue no corpo, Jesus não tinha mais nada. Jesus não tinha mais nada no seu corpo físico, mas ainda assim, ele de maneira sobrenatural ressuscitou. Meu querido e minha querida, o teu sofrimento vai trazer algo sobrenatural para a sua vida. O que você está sofrendo hoje, o que você está se negando a sofrer, melhor dizendo, o que você está se negando a sofrer, vai trazer um milagre sem precedentes na sua vida. Misericórdia, ninguém recebeu. Eu sou profeta, estou liberando aqui, você não está recebendo não? Deus falou para mim quando eu tinha 16 anos que eu era uma profeta. Vocês têm uma profeta aqui diante de vocês, eu estou liberando para lá, vocês não estão pegando? Então eu vou repetir. O teu sofrimento, aquele que você está se negando a se sujeitar, vai trazer um milagre sem precedentes na sua vida. E aí eu volto a te perguntar, o quão quebrantado você é? O quão quebrantado você é? Como tem sido a sua relação com Cristo? Que tipo de crente você tem sido na igreja? A gente já está indo para o final da mensagem. O milagre que te trouxe para Jesus, porque você veio por um milagre. Sim ou não? Quem veio para Jesus por causa de um milagre que ele fez na sua vida? Não precisa ser milagre grandioso, não. Ih, pastor, eu não andava, Jesus me fez andar. Não, não precisa ser tantas coisas assim também, não. Mas Jesus fez um milagre em você, sim ou não? Por isso que você está na igreja, por isso que você serve a Jesus. Mas deixa eu te falar uma coisa. O milagre que você viveu, o milagre que nós vivemos, não pode ser o motivo da nossa permanência. Diga comigo, o milagre que eu vivi não pode ser o motivo da minha permanência. Mas sim, entender, aceitar e acatar o propósito de Deus na minha vida. Isso deve ser o motivo da tua permanência na igreja. Porque se não for por isso, querido, deixa eu te falar uma coisa, você está perdendo tempo aqui. Você está perdendo tempo. Vai lá para o mundo, faz suas correrias lá, sabe? Vive loucamente aí, né? Para você ter algum proveito. Porque eu vou te falar, se você viver crente morno na igreja, sabe o que vai acontecer? Jesus vai, ó, te vomitar. Porque quando a gente não entende, não aceita e não acata a vontade de Deus para a nossa vida, nós somos pessoas mornas dentro da igreja. A gente vai para a igreja, e o culto hoje não foi bom não. Pastora que estava lá pregando. Aquele mover da quinta-feira passada não foi o mesmo não. Ó, deixa eu te falar. Foi bênção semana passada, não foi? Sim ou não? Deus veio com glória, com poder, com fogo, e foi tremendo. E foi maravilhoso. Mas ó, deixa eu te falar. Avivamento é extremamente fundamental para a igreja. Mas avivamento sem isso aqui, ó, sem palavra, sem direção, é só movimento. E Deus não quer você em movimento nenhum. Deus quer você alinhado. Deus quer você alinhado na palavra. Eu quero que tenha aquele avivamento todos os dias aqui na igreja. Eu quero que o Senhor faça coisas tremendas todos os dias, na minha vida, na minha casa, onde quer que eu esteja. Mas meu querido, sem palavra, sem revelação da vontade, sem entender, sem aceitar, sem acatar o sofrimento de Deus para minha vida, eu não vou viver uma vida de milagre. Eu não vou viver o sobrenatural. E no final de tudo, Deus ainda vai, ó, me vomitar. Porque eu passei uma vida cristã morna. Abre comigo lá em João 6. Estamos passeando hoje, né? João 6, vamos lá.
Até perdi o João aqui depois dessa. Cadê você, João? Achei. Perdi o João aqui. João 6, verso 60. Diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, Jesus estava pregando uma palavra igual essa aqui que eu estou pregando para vocês hoje. Presta atenção, olha a distração na mente, presta atenção. Jesus estava pregando uma palavra igual essa aqui. Muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Ai, que palavra ruim. Ai, que palavra difícil. Obediência. Não, pastor, eu quero ouvir que Deus já está me abençoando enquanto eu estou aqui, ó. Só no... Deus está me abençoando porque eu sou lindo. Porque eu sou descolado. Não. Deus vai te abençoar quando você obedecer. Duro é esse discurso. Quem pode ouvir isso? Quem que quer ouvir essa palavra? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: vocês estão escandalizados? Isso vos escandaliza? Verso 62. Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era quem o havia de trair. Verso 65, e dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. É aquilo que Jesus disse para Pedro: bem-aventurado é você, Simão Bajonas. Que bom, Pedro. Que bom, Pedro, porque você não entenderia isso se o meu Pai não tivesse te revelado. Que bom que o meu Pai revelou quem eu sou para você. Verso 66. Desde então muitos dos seus discípulos, olha só, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Tem pessoas só religiosas dentro da igreja. Tem pessoas que vêm para a igreja só para assistir o culto. Mas a palavra já não... Pode acontecer, Rafael, até o mover que aconteceu na quinta passada aqui, que foi algo maluco. Porque quando eu sentei para ouvir a pregação, o pastor estava pedindo oferta. Eu, como assim, gente? Cheguei tão tarde assim no culto. Eu estava lá tentando... Porque eu peguei o mover já acontecendo. Eu entrei no trem com ele em super velocidade. Daniele estava aqui, ó. O negócio estava... E olha que ela nem foi para o encontro ainda, hein, Felipe? Vai vendo. Vai vendo. Daniele estava pura, não. Ela não estava aqui, exatamente. Não estava, não. E tinha uma galera que não estava aqui, não. Estava só o corpo presente. Gente, tem pessoas que mesmo num mover desse, a palavra não entra. Não consegue se converter. Não consegue, sabe, fazer aquilo. Jesus disse assim: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Mas tem pessoas que não deixam Jesus limpar. Tem pessoas que fazem como Pedro também. Nem estava aqui para eu falar isso, mas Pedro, Jesus lá falou assim: olha, eu vou lavar os pés de vocês todos. Aí Jesus lavou o pé de um, lavou o pé de outro, e lavou o pé de outro. E vocês sabem o que significava Jesus lavar o pé daquelas pessoas ali? Eles viviam num lugar que era igual onde eu morava lá no 32. Só terra. Só esterco de cavalo. Cocô de cachorro, de porco. Porque era tudo assim. Não tinha prefeitura organizando as coisas, não. Não tinham vias pavimentadas, não, como hoje. Você anda com uma sandalinha aí, teu pé fica todo sujo, né? Mas não, gente, o pé deles era imundo. Então nas casas tinha uma regra.
Cada casa tinha uma regra. O servo menos importante da casa, ele ia lá e lavava os pés do convidado. E aí Jesus disse assim, ó, sentem todos aqui enfileirados, porque agora eu vou lavar os pés de vocês. E Jesus começou a lavar o pé de um, o pé de outro, o pé de outro. Jesus, o Filho de Deus. E aí, na vez de Pedro fala, não, Senhor, nos meus pés o Senhor não toca. De jeito nenhum eu vou deixar o Senhor lavar os meus pés. O Senhor não vai passar essa humilhação comigo. Jesus diz assim, se eu não te lavar os seus pés, você não tem parte comigo. O quão você é quebrantado. Ei, o quanto você é quebrantado. Porque Pedro estava tomando mais uma de Jesus. Pedro estava tomando mais uma de Jesus, Rafael. Pedro estava tomando mais uma. E Pedro disse assim, Senhor, não lava só meus pés não, lava minha cabeça, me lava por inteiro. E Jesus disse, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Ah não, mas essa palavra é muito ruim. E o pastor vai falar sobre oferta, não quero ouvir isso não. E o pastor vai falar que não pode transar antes do casamento, também não quero ouvir isso, vou fazer o que eu quiser. E o pastor vai pregar que não pode roubar, que não pode... Meu querido, se você não deixar a palavra te limpar, você não vai ter parte com ele. Você entende? O quanto você é quebrantado. O quanto você é quebrantado. Deus tem propósito lindo na tua vida. Deus tem autoridade. Deus tem autoridade para você, mas você não pode usar ainda a autoridade se você soubesse quem você é. Se você soubesse quem você é. Ah, Vilma, se você soubesse. Ah, Karine, se você soubesse. Ah, meu querido, se você soubesse. É só se quebrantar. É só se quebrantar. Quando Jesus, eu falei que nós não podemos permanecer na igreja por conta do milagre que Jesus fez por nós. Mas o que tem que nos motivar a permanecer é entender, conhecer e acatar o propósito dele na nossa vida. É nos quebrantarmos quando ele falar, vai para o sofrimento, vai para a cova, vai para a fornalha, porque lá eu vou te honrar. E às vezes a gente só quer de Jesus a solução de um problema. O problema do ser humano é esse. A gente só quer de Jesus a cura. Não, Jesus, me ajuda aqui rapidinho. Jesus foi lá, tinha uma mulher, 12 anos com fluxo de sangue. A gente que é mulher sabe bem o que é isso. 3 dias, 5 dias, 1 semana. Ela passou 12 anos. Ela era humilhada pelas pessoas porque ela sangrava constantemente. E quem sangrava constantemente estava impuro. Então ela era humilhada, ela era rejeitada e agora ela estava pobre. Ela tinha condições, mas as condições dela se esgotaram. Os recursos dela se esgotaram. E aí ela ouve falar de Jesus e ela diz assim, eu não posso tocar nele porque ele é um homem santo, mas se eu tocar só na orla da veste dele eu não vou contaminar ele. Entenda isso. Entenda isso. Ela queria tocar em algo que estava tocando em Jesus. Ela não ia tocar em Jesus direto. Porque se ela tocasse em Jesus direto, ela iria na mente dela, né? Porque a lei dizia isso, ela iria contaminar Jesus, porque ela estava sangrando. Mas ela diz assim, se eu tocar só na orla da sua veste, só naquele penduricalho ali, eu vou ser curada. E ela foi nessa fé. Ela enfrentou a multidão e ela foi, ela tocou na orla de Jesus. No momento que ela tocou na orla de Jesus, Jesus, pá! E Jesus diz, quem me tocou? Só que ela tocou e ó, meteu o pé, né? Quem me tocou?
A multidão, Pedro, sempre Pedro. Ô Jesus, sério? Essa pergunta é séria? E Jesus diz, não, quem me tocou? Vamos ver isso, Marcos. Abre lá no Evangelho de Marcos. Mateus, Marcos, capítulo 5. Verso 27. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás da multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo já estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E Jesus olhava ao redor para ver quem tinha tocado. Jesus ficou procurando, quem foi que me tocou? Jesus começou, para tudo. Jesus começou a procurar, quem me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou? Imagine o medo dela. Porque na cabeça dela, ela fez assim, ó. Vocês estão vendo essa caixa aqui? Está vendo a caixa? Eu não estou tocando na caixa, estou tocando aqui, ó. Só no fio que está pendurado. Mas eu toquei só no negocinho, como que ele percebeu? Porque saiu virtude, saiu o poder dele. E aí Jesus ficou preocupado. Jesus disse, não, eu tenho que saber quem foi que tocou em mim. E aí ela com medo, vamos ler aqui. Verso 33. Então a mulher que sabia o que tinha acontecido, ela sabia o que estava acontecendo com ela. Jesus não sabia, mas ela sabia. Temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Aí o que ele fez? Ele chegou perto dela. Ele disse, filha, a tua fé te salvou. Jesus olhou para ela. Eu quero te dizer que Jesus olha para você. Muito mais é para Jesus fazer, muito mais do que fazer um milagre. Um milagre que Jesus faz na tua vida não é por você. Aliás, não é para você. É por você. Você entende a diferença? Jesus não está só te dando algo. Jesus está chamando a tua atenção para Ele. Então, quando Jesus operou um milagre na sua vida, você teve a atenção dele. E Ele teve a sua atenção. Só que agora, Jesus olha nos teus olhos e diz, agora você é meu filho. Agora você é minha filha. Esse milagre não é nada, eu tenho muito mais para fazer na sua vida, porque foi a mesma coisa que Ele fez com Pedro. Pedro estava desesperado, Pedro estava agoniado, não tinha dinheiro, ele ia perder tudo, não pescou nada a noite inteira, estava endividado. E aí Jesus foi lá e falou assim, ó, joga a rede do outro lado agora. Aí Pedro, fiz isso a noite inteira. Aí Jesus ficou olhando para ele. Faz agora. Faz de novo agora, que agora é eu que estou falando. Vai lá, meu filho, pode fazer. Aí Pedro disse, mas porque o Senhor está falando, eu vou fazer. O que aconteceu? Pedro nunca pescou tanto na vida. Só que Jesus chamou Pedro para ser pescador. Jesus disse assim, vem e me segue, porque a partir de agora você vai ser pescador de homens. Jesus não podia ter dado uma grande empresa de pesca para o Pedro? Pedro não podia ser o cara da pesca da Galileia? Pedro poderia. Jesus poderia ter feito isso, mas Jesus queria muito mais. Jesus pode te dar o que você quer, mas Ele quer fazer muito mais na sua vida. Ele quer fazer muito mais, Ele quer fazer muito mais, Ele quer fazer muito mais. E eu quero te perguntar de novo, quão quebrantado você é? Agora é sério, para acabar mesmo. Mateus 26. Mateus 26. Quão quebrantado você é? Vocês lembram que Jesus tinha dito para Pedro
que antes que o galo cantasse, ele iria negar Jesus 3 vezes? Ah, Pedro, você está tão empolgado. Ah, Pedro, você fala tanto isso, mas Jesus conhecia o coração de Pedro. Jesus sabia que Pedro gostava. Pedro até queria, mas ele não conseguia acatar a vontade do Senhor. E aí, Jesus fala para ele, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E Pedro, imagina, eu negar Jesus. Estou contigo até a morte. Vou te negar nunca, isso nunca vai acontecer. Mateus 26, verso 69. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio. Jesus já tinha sido levado para o sinédrio para ser questionado. E aproximando-se dele, uma criada disse, tu também estavas com Jesus o Galileu. Verso 70, mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que você está falando. Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus o Nazareno. Uma segunda pessoa se levanta para falar, esse aqui estava seguindo Jesus também. E ele negou outra vez com juramento, eu não conheço tal homem. Primeiro ele fala, eu não sei do que você está falando. Aí para a segunda pessoa, o Pedro diz assim, eu juro que eu não sei quem é esse homem. Eu não sei quem é ele. Verso 73, e logo depois, aproximando-se os que ali estavam, presta atenção nisso, ó. Presta atenção nisso que tem revelação de Deus para nós aqui. Aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente, tu és deles, porque a tua fala te denuncia. Pedro andava com Jesus, Pedro já falava como Jesus. O linguajar de Pedro era igual de Jesus. Aquele pescador bronco que ele era, acabou. Agora Pedro estava refinado, Pedro era um cara amoroso. Mais ou menos, né? Mas a fala do Pedro estava melhor. E aí eles falam, olha, a tua fala te denuncia. O jeito que você fala te denuncia. Você é daquele povo, você estava junto, sim, você é um dos discípulos, sim. Verso 74, então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo, eu não conheço esse homem. E imediatamente, o que aconteceu? O galo cantou. Pedro escuta o galo cantar. E Pedro se lembra das palavras, verso 75, e lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Chorou amargamente. E eu te pergunto mais uma vez, quão quebrantado você é? Pergunta para o teu irmão, quão quebrantado você é? Você tem chorado pelas suas misérias? Porque às vezes a gente fica achando que a gente está... Ah, não estou pura não, estou cheia do poder de Deus. Aí o Senhor fala, miserável, pobre, cego e está pelado, olha lá. Porque eu vejo tudo. Você pode estar com a sua melhor roupa, mas Deus vê tudo. A gente pode botar a melhor beca. E quando eu digo isso, não é só a roupa, não. Eu estou com a camiseta do Tribos do ano passado, inclusive já quero lembrá-los que sábado, 16 horas, Tribos, não falte. Já tem camiseta nova aí para nós, né? Muito bem. E a gente está crente que está abafando e... Mas eu não estou falando só dessa roupa, não. Eu estou falando da roupa que a gente coloca diante das pessoas. A roupa social que a gente coloca. Ah, eu sou uma bênção. Eu sou uma mulher de oração. Meu marido é que sabe se eu sou uma mulher de oração. Minha sogra é que sabe se eu sou uma pessoa boa. Ih, pastora, não fala de sogra não. Por que não fala de sogra? Por quê? Não, pastora, há um problema com sogra. Que problema? Hein, crente? O sofrimento que você não aceita.
A libertação que você precisa está no sofrimento que você não aceitou ainda. É por aí. Saindo dali, Pedro chorou amargamente. Eu tenho feito minha a canção do... Como é que é o nome daquele garoto? Alessandro Vilas Boas. Tem um momento que ele canta assim: ó Deus, me livre de viver sem lágrimas em meus olhos. Ó Deus, me livre de viver sem lágrimas em meus olhos. Fica de pé nesse lugar. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Existe um fogo cerrado em meu peito que não me dá, eu não tenho descanso. Existe um fogo cerrado em meu peito que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Diga isso pra ele: eu não vou parar. Eu não vou. Gastarei minha vida aos teus pés. Pedro disse isso para Jesus também. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Deixa queimar, deixa queimar, deixa a tua palavra, Senhor, queimar. Deixa a tua palavra arder no nosso coração nessa noite, porque só assim nós vamos nos converter, Senhor. Só assim nós vamos nos quebrantar diante de ti. Clame a Ele. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Oh Senhor, deixa queimar a tua palavra em nossa mente, em nosso coração. O Senhor Jesus disse: nós já estamos limpos pela palavra. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Oh meu querido, minha querida, essa palavra nessa noite é para te limpar. Essa palavra nessa noite é para te curar. Essa palavra nessa noite é para te alinhar. Essa palavra nessa noite é para te quebrantar. Oh meu querido, presta atenção nisso. Pedro disse para Jesus: se Pedro pudesse, Pedro teria cantado essa canção. E Pedro teria dito: eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Mas só Jesus sabe se isso é verdade para você. Talvez nem você saiba, talvez nem você entenda isso. Então deixa Jesus entrar nos cantinhos da tua alma. Deixa Jesus entrar nos cantinhos do teu coração hoje, para Ele te limpar por completo. Pedro acabou se saindo melhor, porque ele não teve só os seus pés lavados, mas ele teve todo o seu corpo lavado. Deixa o Senhor lavar tudo na sua vida. Sabe por quê? Presta atenção nisso. Porque Pedro, ele disse: eu não vou parar, eu vou gastar minha vida aos seus pés. E Jesus disse: Pedro, você vai me negar. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Não vai ser uma vez só não, vai ser 3, vai ser confirmado. E aí Pedro, quando viu o que ele fez,
Ele chorou amargamente. Pedro pecou contra Jesus e se arrependeu. Mateus 27 diz assim: e chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente um conselho contra Jesus para o matarem. E manietando-o, levaram e o entregaram a Pôncio Pilatos. Então Judas, que o traíra, vendo que ele foi condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, e dizendo: pequei. Judas reconheceu o erro dele. Ele voltou e ele disse: eu pequei. Seus miseráveis, vocês me compraram e eu pequei. Mas ó, o dinheiro que vocês me deram, toma aqui, ó, eu não quero. Eu pequei. Eles, porém, disseram: o que a gente tem a ver com isso? Isso é com você. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi-se enforcar. Haveria salvação para Judas se ele se arrependesse e se ele se quebrantasse. Mas Judas era um filho da perdição. E ele se arrependeu, mas ele não se quebrantou. Meu querido, se quebrante, se quebrante. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Pedro não tentou consertar o erro dele. Pedro não tentou em momento nenhum consertar o erro dele. Quando ele ouviu o galo cantar, ele já tinha feito, não tinha o que fazer. Ele só se arrependeu e chorou amargamente. Meu querido, está faltando lágrima nos seus olhos. Está faltando quebrantamento no teu coração. Está faltando lágrima nos olhos. Judas tentou consertar o que ele fez. E ele não conseguiu. E deixa eu te falar, não tem como você consertar o teu erro. Você já fez, já passou, já foi. Agora o que você precisa é chorar amargamente aos pés do Senhor. O que você precisa é se arrepender amargamente aos pés do Senhor. É disso que você precisa. Então, meu querido, não deixe essa oportunidade passar, porque daqui a pouquinho eu vou dar a bênção apostólica e você vai para a tua casa. Mas como você vai para a tua casa? Você vai quebrantado ou só arrependido? Porque se você for para a tua casa só arrependido, se acusando, você vai se enforcar espiritualmente. Você vai matar a tua comunhão com Deus. Você vai matar a sua vida espiritual. Você vai anular tudo que Jesus fez por você. Porque foi o que Judas fez. Judas anulou tudo. Os 3 anos que ele caminhou com Cristo foram anulados. E ele perdeu a sua própria alma. Chore amargamente aos pés do Senhor, meu querido. Não tenta consertar nada, não. Senhor, está aqui, ó. Eu não vou tentar consertar. Jesus, está nas suas mãos. Jesus, o que eu fiz está feito. Tem misericórdia de mim que sou um pecador. Tem misericórdia de mim que sou um pecador. Tem misericórdia de mim, Jesus, que sou pecador. Oh, Senhor, erga suas mãos, diga: deixa queimar, deixa queimar. 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 Quebranta o nosso coração, Senhor. Diga isso para Ele. Oh, Deus, me livre de viver sem lágrimas em meus olhos. Ouça Ele. Oh, Deus, me livre de
Quanto mais você pensar nas coisas do alto, mais quebrantado você será. A razão pelo fato de nós não sermos quebrantados como deveríamos é pensarmos muito nas coisas da terra. Comece a pensar nas coisas do alto. Levante a sua mão. Diga assim comigo: meu Deus, a partir de hoje eu quero pensar nas coisas do alto. Eu entrego a Ti as coisas da terra, o que eu preciso, o que eu necessito e o que eu desejo. Eu entrego a Ti e eu te peço, leva a minha mente para as coisas do alto. Leva o meu pensamento, leva o meu coração para as coisas do alto, porque eu quero viver os Teus propósitos. Eu quero exercer a autoridade que o Senhor tem para a minha vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, meu querido, saia daqui nessa noite quebrantado, para viver o sobrenatural do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Oh, Senhor, como é bom a Tua presença, como é bom a Tua glória, como é bom a Tua direção, como é bom a Tua palavra. Oh, Deus, me livre de viver sem lágrimas em meus olhos. Oh, Deus, oh, Senhor, me revela quem eu sou. Me revela, Senhor, os meus erros, as minhas falhas. Me revela quem eu sou, Senhor, e me quebranta a cada dia, Espírito Santo. Me revela a cada dia. Oh, Deus, me livre de viver sem lágrimas em meus olhos. Somente os chorões aí, aplauda bem forte a Ele. Oh, Jesus, eu vou chorar todo dia na Tua presença. Quem vai chorar todo dia aí? Quem vai viver chorando aí? Dá glória a Deus. Amém, querido. Separe a tua melhor oferta para o Senhor. Separe a tua oferta de gratidão. Separe a tua oferta de adoração ao Senhor. Amém. Porque Deus, Ele tem feito grandes coisas na nossa vida. Deus tem operado grandes coisas na sua vida, eu creio nisso, e vai fazer ainda mais. Pastora, eu estou precisando do envelope. Margarete vai te entregar aí, ó. Quem precisa de envelope para colocar oferta. Pastora, posso fazer um Pix para a conta da igreja? Pode fazer um Pix. Pastora, quero passar no cartão. Cadê a maquininha? Tá por aí, gente? Maquininha já está funcionando, tá? Não sei se está ligada agora, mas está funcionando. Você pode fazer um Pix? Cadê, gente? Cadê, gente? Da Mídia? Cadê os midianitas? Amém? Você pode ofertar no... né? Olha lá. O pastor falou assim pra mim: ô filha, quando você estiver lá ministrando, olha pra dar uma moral para os midianitas ali, né? Media Mapper, meu pai amado, vocês estão vocês estão botando nome na nossa church. Vocês estão inventando moda na nossa church. Tá lá, ó, o Pix. Você que quer fazer a tua oferta via Pix, fique à vontade, amém? Vai direto para a conta da igreja, para a gente pagar as contas aí, para a gente resolver as nossas pendengas com a Light, né? Pelo amor de Deus, e só Jesus na nossa vida. Mas Deus é fiel, Deus tá no controle. Amém? Glória a Deus. Levanta para o alto a tua oferta. Ore assim comigo, diga: meu Deus, essa é a minha oferta de gratidão. Receba a minha adoração nessa noite. E abençoe este lugar, para que a tua palavra continue a ser pregada. Para que o teu fogo possa continuar ardendo continuamente nesta casa de oração, em nome de Jesus. Pai,
Abençoe os teus filhos que estão ofertando, que estão dizimando. Aqueles que estão, Senhor, através do canal do YouTube, que estão assistindo em suas casas, estão fazendo a sua transferência, o seu Pix, que o Senhor abençoe poderosamente, que o Senhor abra as janelas dos céus e que o Senhor mostre a diferença daquele que te serve e daquele que não te serve, daquele que te adora e daquele que não te adora. Manifesta a tua glória, a tua bênção na vida financeira do teu povo e abençoe a tua casa também, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Traga aqui no gasofilácio a tua oferta. Vai ter louvor agora? Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Glória a Deus, amém. Quem foi muito abençoado aqui hoje? Quem foi quebrantado? Olha, gente, Deus está me quebrantando desde hoje cedo. O pastor disse assim: você vai precisar ministrar na quinta-feira. Eu falei amém. Aí quando foi ontem, o pastor disse: você já sabe o que você vai ministrar amanhã?